Bom dia, gente. Vamos para mais uma semana de história. Hoje nós vamos dar início a uma nova unidade, que é a unidade 5, que fala sobre a Grécia Antiga. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 11, que fala primeiramente da sociedade e da política da Grécia Antiga. Então você já deve ter ouvido falar da Grécia Antiga, onde surgiram a democracia, as Olimpíadas e a filosofia. Mas a Grécia não era, como hoje, um país, embora todos os seus habitantes falassem a mesma língua, que é o grego. A Grécia Antiga era um conjunto de cidades independentes espalhada pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Egeu, numa vasta região que os gregos chamavam de Hélade. As cidades gregas localizavam-se em campos férteis, mas eram separadas por montanhas difíceis de acesso. Por isso, o principal contato entre elas se estabelecia pelo mar, em um litoral formado por um grande número de baías, golfos e portos naturais. Essa característica geográfica explica a importância que a navegação, a pesca e o comércio marítimo tiveram para os antigos gregos. A maioria desses povos gregos viviam na região dos Balcãs, no sudeste da Europa. Esse território pode ser dividido em três partes: a Grécia continental, a Grécia peninsular e a Grécia insular. Mas, no século VIII, os gregos passaram a habitar também regiões da Península Itálica e da Ásia. Portanto, a Grécia ficou conhecida, a Grécia Antiga, a partir do século VIII, ficou desse formato aí. A Grécia continental, que é essa parte verde, a Grécia peninsular, que é essa parte rosa, a Grécia insular, que são essas do mar Egeu, essas ilhas em laranja, a Grécia asiática, que é essa vermelha, na Ásia Menor, e a Magna Grécia, que é essa parte do sul da Península Itálica, certo? Então, a formação da Grécia Antiga se deu como? Você pode até estar se perguntando como é que habitantes de cidades tão distantes umas das outras falavam a mesma língua. Bom, na verdade, os gregos eles não viviam sempre assim espalhados. A sua cultura surgiu na Península Balcânica e daí ela se difundiu para outras regiões, num processo que durou muitos séculos e envolveu diferentes povos. E antes de as primeiras evidências de uma cultura grega surgirem na região, existia, na parte insular da Grécia, uma grande civilização, que tinha como centro a ilha de Creta. Então, lá por volta de 1450, os palácios cretenses foram destruídos, provavelmente quando ocorreram as primeiras invasões de outros povos. Que povos seriam esses? Os aqueus, Os primeiros povos nômades indo-europeus a migrarem para os Balcãs e se estabelecerem na Península do Peloponeso. Lá fixados, eles criaram a cidade de Micenas. A cidade de Micenas seria, então, o centro da nova sociedade, da nova civilização criada, que ficou conhecida como civilização micênica. Então, aí nós temos a invasão dos aqueus, por volta de 1400 a.C. Eles invadiram pacificamente, entraram em contato com os cretenses, e esse contato permitiu a eles que eles incorporassem não apenas os padrões artísticos, religiosos e políticos, mas também aprendessem a arte da navegação e novas técnicas agrícolas e a escrita. Então, nascia, uma nova civilização, que seria a civilização greco-micênica. A formação greco-micênica, da Grécia Antiga, os micênicos, eles desenvolveram o comércio marítimo, adotaram uma organização política centralizada no poder de reis, 2 reis. E aí nós temos as ruínas dos palácios micênicos, destruídos por volta de 1200 a.C., e possivelmente as dificuldades econômicas, os terremotos, somado às novas invasões,
a chegada dos dórios, tenham provocado o fim dessa civilização. Então, na Grécia pós-micênica, foi exatamente depois que chegaram os dórios, né? Povos indo-europeus, que chegaram no século XII a.C. e que foram se estabelecendo em Creta e na Grécia peninsular. Depois vieram os jônios, os eólios, também indo-europeus, que chegaram à Grécia no mesmo período que os dórios e ocuparam a Grécia continental. Então, novas sociedades se organizaram em propriedades familiares, que incluíam escravos, animais, terras, casas, que eram chamados de oikos. Então, haviam assembleias compostas por membros dessas famílias nobres, que eram os governos dessas novas sociedades. E, a partir daí, século IX, século VIII, a população começou a crescer. Aí nós temos a invasão dos eólios e jônios, né? Entraram pacificamente também no século VII a.C., depois, né, vieram se instalar na península, ocupando respectivamente a Tessália, a região da Tessália e da Ática. E por fim os dórios, né, que chegam no século XII, né, aí após 1200 a.C., os dórios invadem a Península do Peloponeso devido à sua superioridade bélica, então provocou a primeira diáspora grega, forçando os aqueus a se espalharem por diversas partes do mar Mediterrâneo. E aí, no mar Mediterrâneo, no Mar Negro, né, a escassez de terra levou vários grupos a ocupar essas terras. Entre o século VIII e VI, eles foram fundando colônias no sul da Europa, no norte da África, na Ásia Menor e na costa do Mar Negro. Essa colonização foi um fenômeno provocado pelo crescimento da população, que estimulou as trocas comerciais, o aparecimento de várias cidades na Grécia, isoladas umas das outras, que aí formavam-se as polis. Cada cidade se tornou um estado independente, com leis, com governos próprios, que também eram conhecidas como cidades-estados. Uma dessas cidades era Esparta, né? A origem dela foi com a chegada dos dórios à Península do Peloponeso. Os esparciatas controlavam todas as instituições políticas da cidade e se dedicavam às atividades militares durante a maior parte da sua vida. A educação era muito rígida, né? Dos quais a gente pode citar a educação dos meninos, né? Que iniciavam aos 7 anos de idade e passavam a viver em quartéis. Os cidadãos eram submetidos às mais duras provas desde a infância. E os rituais de passagem dos jovens espartanos eram submetidos após os períodos dos treinos. Então, a gente pode detalhar melhor aqui a educação espartana. Ela era voltada para a preparação militar, para a defesa e o domínio da polis. Quando a criança nascia, né, ela era examinada por um conselho de ancião para avaliar a constituição física dela. Se ela apresentasse algum defeito, alguma deficiência, ela era imediatamente atirada em um desfiladeiro. Era colocada para morrer mesmo. Então, dos 7 aos 18 anos, eles eram entregues ao Estado, para eles cumprirem o agogê. O que é isso? É um serviço militar obrigatório, onde eles sofriam rigorosos treinamentos. Quando eles completavam 30 anos, eles se tornavam um soldado oficial e ganhavam direito político. Os esparciatas viviam só de guerra? Não, né? Eles viviam da guerra, mas os alimentos e os bens necessários, quem era que produzia? Bom, isso era uma tarefa dos ilotas. E quem eram os ilotas? Os ilotas eram antigos habitantes da região, dominado pelos dórios e despojados de terras e de direitos políticos. Quer dizer, quando eles foram dominados, eles perderam o direito das terras e os direitos políticos deles. Ainda que eles não fossem escravos, eles também não eram livres. Eles eram obrigados a cultivar a terra dos esparciatas e a entregar parte do que eles produziam. Aí tinham os periecos. Quem eram eles? Viviam nos arredores de Esparta.
não eram descendentes dos dórios, nem eram descendentes dos ilotas. Eles formavam homens livres, dedicavam-se à agricultura, ao artesanato e ao comércio. Não tinham direitos políticos. Então, a sociedade espartana estava assim. Espartanos ou esparciatas, que eram os descendentes dos dórios, formando a aristocracia guerreira dos cidadãos soldados. Os periecos, que eram homens livres, descendentes dos povos nativos, que não resistiram à invasão dória, sem direitos políticos, dedicavam ao comércio e artesanato. E os ilotas, que era a esmagadora maioria de escravos, descendentes dos povos nativos, que resistiram à invasão dória. A oligarquia espartana, como os espartanos governavam a cidade? Apenas os esparciatas tinham direitos políticos. Membros das famílias mais nobres, mais importantes, eram eleitos para o comando. Então, esse regime, portanto, era chamado de oligárquico. E o que é oligarquia? Oligarquia é o governo de poucos. Então, eles mantiveram a monarquia, preservaram os 2 reis, que comandavam o exército e cuidavam das tarefas sacerdotais. Então, existia um conselho formado pelos 2 reis e pelos 28 cidadãos com mais de 60 anos que criavam as leis que eles chamavam de gerúsia. A oligarquia espartana também tinha um comitê de 5 cidadãos eleitos por um ano pela Assembleia para supervisionar as atividades políticas e julgar os crimes importantes. Esse comitê era chamado de éforos. E existia também a ápela. O que era a ápela? Era uma assembleia que se reunia periodicamente para votar as leis que a gerúsia propunha, e ela era formada por cidadãos maiores de 20 anos, mas elas tinham um poder limitado. Então, a política espartana estava o eforato, que é o conselho dos 5 éforos, que eram os vigilantes, órgão executivo do governo espartano, fiscalizavam a obediência às leis, a vida econômica dos cidadãos. E tinha a diarquia, porque eram 2 reis, que exerciam função religiosa, militar e judiciária, a gerúsia, que era uma assembleia de anciãos, elaboravam as leis, e a ápela, que era a assembleia por cidadãos, para eleger os membros da gerúsia e ratificar suas decisões. Atenas. Bom, Atenas era outra cidade-estado, né? Descendente dos jônios, escapou das invasões dórias por suas posições geográficas, contava com um porto natural, o Pireu, e permitia um desenvolvimento comercial, e a economia era baseada na produção escravista. Primeiramente, a base era a agricultura, depois passou a ser o comércio, que desempenhou um papel bem relevante. Em Atenas existiam os aristocratas. Quem eram eles? Magistrados, encarregados de comandar o exército e fazer cumprir as leis. Existiam os escravos, em sua maioria prisioneiros de guerras, e seus descendentes. Existiam os camponeses, artesãos e comerciantes, que era a maioria da população ateniense. E os metecos. Quem eram eles? Estrangeiros e seus descendentes, excluídos da vida política, e aos poucos foram mostrando descontentamento com o governo aristocrático. Aí nós temos a vista da Acrópole de Atenas. A educação ateniense, né, que era comandada pelos magistrados, pelos aristocratas, e as tensões sociais que começaram a partir do século VI a.C., né? Então, no início do século VI, se agravaram as tensões sociais, e para contê-las, o magistrado chamado Solon implantou reformas nas leis da cidade. Fim da escravidão por dívida, criação de um tribunal popular. Que tribunal era esse? Era a eclésia, uma assembleia da qual todo cidadão ateniense maior de 18 anos podia participar. E a bula, que era um conselho de 400 homens eleitos que preparavam as leis voltadas para a assembleia. O sistema democrático, como era que funcionava? Bom, apesar das reformas que Solon fez, o poder permaneceu concentrado nas mãos dos magistrados. Nas camadas médias e as baixas populações,
continuaram sem participar plenamente da política. Por quê? Porque a eclésia quase nunca se reunia. Depois surgiu um novo magistrado, né? Escolhido em 509 a.C., Clístenes. Clístenes implantou leis que garantiu a participação política de todos os habitantes dos demos. O que eram os demos? Os demos eram unidades administrativas políticas de Atenas, mas o termo adquiriu seu contexto no sentido povo. Então, a democracia surgiu do regime implantado por Clístenes, que passou a ser conhecido como governo do povo. Então, aí nós temos onde funcionavam a eclésia, né? Como era que se dava, os locais de funcionamento da democracia ateniense. Numa parte mais elevada da ágora, situava-se a Pínix, o local onde se reunia a eclésia. Aqui os cidadãos discursavam, o seu tempo era controlado por um relógio de água, em que os oradores só podiam falar durante o tempo que a água demorava a correr de uma taça para outra. A sociedade ateniense estava assim estruturada. Eupátridas, que eram os bem-nascidos, né, latifundiários, nobres, proprietários das terras mais férteis. Georgóis, que eram os pequenos agricultores, proprietários das terras menos férteis, geralmente nas regiões montanhosas. Os demiurgos, que eram os artesãos e os comerciantes. Os tetas, que eram os marginalizados, os miseráveis, os servos. E os metecos, que eram estrangeiros, artesanato e comércio, e os escravos. As mulheres na Grécia, qual era o papel delas? Bom, na elite existiam cômodos onde as mulheres viviam separadas dos homens. Eram os chamados gineceus. Lá as meninas brincavam com objetos associados às tarefas que mais tarde, quando adultas, elas iriam fazer. Então, algumas jovens com mais recursos podiam aprender a ler, a escrever, a recitar poemas e cantar ou tocar algum instrumento musical. O casamento na elite acontecia entre os 15 e 20 anos. Eram casamentos arranjados pelos pais. E o principal objetivo era gerar filhos. Já as mulheres das camadas mais pobres, elas não viviam confinadas. Os casamentos também não eram arranjados entre os membros dos seus grupos. As esposas dos camponeses pobres gozavam de maior liberdade, desempenhavam outras tarefas além das domésticas, né? Elas viviam nos arredores, né? Vendendo seus perfumes, suas ervas do seu quintal, que eram as ágoras. Lá elas trabalhavam como babás, na colheita de uva, costuravam com lã, né? Então, algumas até possuíam pequenos comércios de gêneros alimentícios, ou então dirigiam algumas tabernas. As guerras greco-pérsicas, que eram a conquista da Macedônia. As conquistas dos persas, que nós já vimos em outro capítulo, desembarcaram em Maratona, na Ática. Então, todas as cidades gregas estavam sob o comando de Atenas, que criou uma liga, a Liga de Delos. Cada membro dessas cidades e estados tinha o compromisso de fornecer recurso financeiro e militar. Para quê? Para combater o inimigo, né? E isso fortaleceu Atenas politicamente. Então, descontentes com a hegemonia ateniense, os espartanos reuniram outras polis gregas, criando a Liga do Peloponeso. Aí houve a Guerra do Peloponeso, um conflito entre os dois blocos, né, que se envolveu em uma disputa, Esparta versus Atenas. Os espartanos derrotaram Atenas, impuseram sua hegemonia sobre a Grécia, mas isso não durou muito tempo. Enfraquecidos, eles foram dominados pela cidade de Tebas, que foram os macedônios, comandados pelo rei Filipe II, que conquistou a Grécia continental, né, e entraram em guerra com os persas para expulsá-los da Ásia Menor. Derrotados, os persas se retiraram, mas Filipe II morreu em combate, deixando o trono para o seu filho Alexandre. Agora nós vamos falar da cultura helenística, né? Heleno é o nome pelo qual os gregos antigos eram chamados,
né? Por isso que a gente chama cultura helenística, a cultura dos gregos. Então, falando de Alexandre, ele preservou o império fundado por seu pai e ampliou os domínios, conquistando até o Oriente. Depois de 11 anos de batalhas e conquistas, a vastidão do seu império o levou a se tornar conhecido como Alexandre o Grande. Então, a cultura helenística, o centro dessa cultura era a cidade de Alexandria, no Egito, né? Fundada por Alexandre. Ali foi construída a maior biblioteca da antiguidade, que era conhecida como uma das maravilhas do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria, um museu e o famoso Farol de Alexandria. No período helenístico também nós vamos contar com algumas esculturas realistas, né? Onde elas representavam seres humanos com emoções, com dores e com angústia. E nós temos aí como um dos símbolos dessa cultura é essa escultura de Laoconte e seus filhos. Bom, gente, obrigado. Nós vamos ficando por aqui e vamos para as nossas atividades.